Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre as algas. Esses organismos, eles pertencem ali ao reino protista ou protoctista. Antigamente eles eram desligados em reino plante e reino protista, mas hoje não. As macroalgas que faziam parte do reino plante foram trazidas para cá. Este vídeo aí mostra uma alga verde chamada de eudorina. Ela é uma alga unicelular, mas ela vive assim, em colônias, que se assemelham muito com a mórula. Lembra daquele nosso estágio embrionário? A mórula é muito parecida com essa colônia que se forma de eudorina, beleza? Bom, então este grupo de algas, nós temos as algas unicelulares, que nós chamamos de microalgas, e nós temos as algas multicelulares, que nós chamamos de macroalgas. Todas elas são autótrofas fotossintetizantes, mas esse todas em biologia sempre é complicado, porque existem algumas algas que são exclusivamente heterotróficas, vou citar alguns casos aqui. Elas foram trazidas, as algas multicelulares, como as algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas, para o grupo do reino protista, pelo seguinte argumento: elas não formam tecidos verdadeiros, e todas as plantas, de briófitas até as angiospermas, formam tecidos verdadeiros. E outra coisa é que as algas, como as plantas, diferentemente, elas não são embriófitas, ou seja, elas não geram o embrião dentro da estrutura feminina, ou do gametófito feminino. Isso é coisa de plantas. Então, seguindo esses argumentos, não ter tecidos e não ser embriófitas, foi que a Lynn Margulis, a taxonomista, reuniu todas as algas, os 8 grupos, os 8 filos de algas do reino protista, beleza? Bom, estas algas, elas têm uma origem polifilética. O que é isso? Você tem várias descendências diferenciadas, ou seja, você tem ali, por exemplo, grupos de algas pardas com algas douradas que têm um ancestral em comum. Já você tem outras algas como as euglenas, os dinoflagelados, que têm um outro tipo de ancestralidade. Então, não dá para formar um ancestral, não tem um ancestral em comum entre os 8 grupos de algas. Não dá para fazer um cladograma reunindo esses 8 grupos, beleza? Bom, os pigmentos fotossintéticos principais são a clorofila, mas além disso nós encontramos também, assim como em plantas, pigmentos acessórios, como carotenoides e xantofilas. Bom, o que eu falei para vocês, existem as microalgas, são aquelas que são unicelulares, são 4 grupos. Esses grupos têm valor de filo: euglenófitas, ginófitas, vasculariófitas e crisófitas. Essas aqui são que formam o famoso fitoplâncton, que são aquelas comunidades de seres autótrofos, microscópicos, que vivem na água, responsável por produzir 87 a 90% do oxigênio que você está respirando nesse momento. Nós temos também as macroalgas, que são aquelas multicelulares. É o caso das feófitas, rodófitas, clorófitas e carófitas. Vamos falar um pouquinho de cada um desses grupos. Essas macroalgas também podem ser chamadas de talófitas, por não apresentar o corpo diferenciado, seria um talo. Começando aí com as euglenas são todas unicelulares, o filo euglenófita, são de água doce, não possuem parede celular, o tipo de clorofila delas é a A e B, a substância de reserva é o paramilo, tá? E elas apresentam a questão da mixotrofia. O que é isso? Pelo fato de não ter parede celular, elas podem fazer fagocitose. Então elas podem fazer fagocitose, ou seja, ter uma nutrição heterotrófica, assim como podem fazer fotossíntese. Então elas podem fazer os dois processos, autótrofos e heterótrofos. Por isso que nós chamamos de mixotróficos os organismos que fazem isso, beleza? Então, tal que assim que foram descobertas, elas foram confundidas com protozoários. Em todas as algas é importante que você anote a questão da estrutura da parede celular,
o tipo de clorofila e a substância de reserva, que é aquela que ela guarda suas reservas energéticas. Isso é importante porque é o critério de separação desses grupos. Okay? Não há reprodução sexuada no grupo das euglenas. Está aqui o Euglenófita é chamado assim porque o gênero mais representativo é o gênero Euglena. Euglena viridis é uma espécie famosa. Então aqui você vê a estrutura da Euglena. Ela tem dois flagelos, um longo e um curto. O curto serve para a captura de alimento e o longo serve para a movimentação. Interessante é que o flagelo na Euglena ela fica na parte anterior, ou seja, vocês vão ver o movimentozinho já dela que é diferente dos demais organismos que têm flagelo, tá bom? Elas têm uma estrutura chamada de estigma, que é um fotorreceptor, chamado também de ocelo, serve para orientar a Euglena que local está mais iluminado dentro da água. Vacúolos, tem vacúolo contrátil, porque a Euglena vive em água doce, o micro-organismo de água doce, protista de água doce, apresenta um vacúolo pulsátil ao contrário, que é para expulsar o excesso de água, para essa alga não esfocar, porque por osmose elas tendem a ganhar água em meio de água doce. Tem cloroplastos para poder fazer fotossíntese e o núcleo celular. Tá bom? Olha o videozinho que eu queria mostrar para vocês. Era esse aqui da Euglena. Olha só, a Euglena viridis, ó, o movimento dela é para frente. Normalmente a gente vê os seres flagelados, ele bate o flagelo para cá e por ação e reação ele vai como um foguete para frente. E aqui não, o flagelo fica na região anterior desse micro-organismo e o movimento dele é para frente, certo? Um dado curioso aí sobre as euglenas. Bom, os dinoflagelados pertencem ao filo Dinófita. Todos também são unicelulares, a maioria, extrema maioria, marinha, parede celular com celulose, chamada de tecolórica. A clorofila dele é do tipo A e C. Tem também um pigmento acessório chamado de piridina. São conhecidos como dinoflagelados também. A substância de reserva deles é o amido e algumas espécies de dinoflagelados são exclusivamente heterotróficas. Muitas daquelas espécies que causam a chamada bioluminescência que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Esse grupo ele é cheio de curiosidades. Por exemplo, nós temos a questão da bioluminescência, que eu vou mostrar para vocês, as zooxantelas, que são associações mutualísticas que dinoflagelados fazem com alguns animais, como quinidários, com alguns protozoários. Cerátio é um gênero representativo desse grupo e são chamados de dinoflagelados porque eles têm uma cinta de flagelo e um flagelo que aquele está enrolado, mas ele fica direcionado para a parte de baixo do micro-organismo e quando ele se movimenta na água é assim como um peão, na forma de rodopio. Uma das traduções para dino é essa palavra de rodopio, esse termo rodopio. Beleza? Bom, outra curiosidade desse grupo é que eles participam desse fenômeno da maré vermelha, que vocês já devem ter, né? Vocês já devem ter visto em algum local de praia que vocês passaram, esse fenômeno da maré vermelha, tá? Que é um fenômeno litorâneo provocado pelo excesso de matéria orgânica que se forma dentro dessas regiões costeiras e que leva ao aumento da população de dinoflagelados. E com isso a água fica com esse aspecto escuro, liberando aí toxinas, aumenta a concentração de toxinas. Isso pode contaminar o peixe e pode contaminar o homem de forma indireta. São dois fenômenos que envolvem o aumento de algas, a maré vermelha e a eutrofização. A eutrofização é um fenômeno de água doce e a maré vermelha é um fenômeno marítimo, tá certo? Mas eles têm causas parecidas. Agora, a maré vermelha é exclusivamente provocada por dinoflagelados. E outra curiosidade desse grupo, que faz elas serem chamadas de algas de fogo e hófitas, é a questão da bioluminescência, tá certo? Então essas algas, elas
no escuro, elas são capazes de metabolizar essa substância, a luciferina, e o metabolismo dessa substância libera luz, como vocês estão vendo aí no surfista que está numa praia povoada aí por pirrófitas, algas de fogo. É um fenômeno parecido com o que acontece, por exemplo, com os vagalumes. Aliás, elas são apelidadas de vagalumes, tá? Beleza? Essas algas que participam da bioluminescência, muitas espécies delas são exclusivamente heterotróficas. Bacillariófita é outro grupo de microalgas, a grande maioria marinha. A parede celular delas é de sílica, que é areia, o mesmo material da areia, chamada de teca, fústula ou carapaça. A clorofila dela é do tipo A e C. A reserva energética é na forma de óleos. São conhecidas como diatomáceas. Tem esse pigmento acessório fucoxantina, que ocorre em 3 grupos seguidamente, como a gente vai ver. É um pigmento que varia do dourado ao pardo. Um fator econômico ligado a essas diatomáceas é que quando elas morrem, as carapaças delas se depositam nos mares rasos, formando um tipo de rocha orgânica chamada de diatomitos, que é utilizado, por exemplo, pela indústria para a produção, por exemplo, esse diatomito eles podem ser transformados em pó, e aí entra na composição de polidores de carro, polidores de lente, e a engenharia civil também utiliza eles como para fazer tijolos, fazer telhas. No Nordeste brasileiro nós temos casas de comunidades ribeirinhas ali, pescadores que vivem em casas feitas com tijolos de diatomitos. Outro dado curioso desse grupo é a questão da cisparidade desigual. O que é isso? Como as duas válvulas que formam a parede celular delas não têm o mesmo tamanho, quando elas se separam, o que acontece? As gerações que vão se sucedendo passam a ser composta de um grupo, uma população com um tamanho e a outra com um tamanho menor. Quando essa aqui se separa, essa carapaça menor aqui serve de base para produzir a outra, que vai ser consequentemente menor ainda, ou seja, ao longo da divisão celular você vai sempre formando aqui uma descendência de indivíduos menores. Não só isso é infinito, essa diminuição, não. Chega um momento em que ela se transforma num gameta. As diatomáceas também se reproduzem sexualmente com fecundação. Beleza? Professor, eu vi no livro que crisófitas e bacillariófita era a mesma coisa. Sim. Em classificações mais antigas, esses dois filos, eles eram agrupados num único filo. Só que na classificação moderna eles já estão separados já há algum tempinho. E essa separação é fruto da questão da substância de reserva. Eu coloco nesse grupo aqui todas essas algas que têm esse composto orgânico aqui, esse polissacarídeo chamado de crisolaminarina. Ele é que define as crisófitas, beleza? Inclusive pode ocorrer formas multicelulares nesse grupo, tá certo? As demais características delas são semelhantes às bacillariófitas, inclusive a fucoxantina. Só que nelas aqui, a fucoxantina ela fica num tom assim mais dourado. Por isso que elas são chamadas de algas douradas. Fiquem atentos a esses apelidos que aparecem nas questões também. Então, eu já falei aqui o apelido das dinoflageladas, algas de fogo. Esse aqui é um outro apelido que aparece muito, que é o termo algas douradas, que se refere ao grupo das crisófitas. Entrando agora no grupo das macroalgas, vamos falar primeiro das feófitas, que são as algas pardas. Essas todas são multicelulares, todas marinhas. Parede celular, além de celulose, também pode apresentar alginatos, que entram na indústria, por exemplo, como estabilizadores de colóides. Você toma sorvete, come gelatina, tudo isso leva componentes extraídos de alga, que são os alginatos. A clorofila delas é do tipo A e C e também tem fucoxantina. Olha, vocês repararam bem, bacillariófitas, crisófitas e feófitas têm os mesmos pigmentos fotossintéticos. Acredita-se que aí é um grupo, esses 3 filos têm uma ancestralidade em comum. Possivelmente
Quando o reino protista for desmembrado em vários outros reinos, aí vai ter um reino com essas algas, beleza? Bom, a substância de reserva delas é a laminarina, que é um polissacarídeo, ou óleo chamado de manitol. São conhecidos como algas pardas ou marrons. No mundo, são as algas, o grupo de algas mais ocorrentes nos mares, conhecidos no mundo inteiro. Por exemplo, nos Estados Unidos chamam eles de kelps, no Japão, kombu, no Caribe de Mar do Sargaço, no Brasil como Mar das Maroneiras, inclusive fazendo com que os navegadores tenham que se desviar desses grandes bancos que se distribuem pelos mares e oceanos do mundo inteiro de algas pardas. Olha aqui, todo mundo já deve ter brincado com algas dessa quando viaja para o litoral, lá por exemplo para as praias de Parnaíba ou de São Luís. Você tem aqui essa, o pessoal fica até brincando de estourar essas bolotinhas, pensando que é frutinhos, mas na verdade isso aqui são flutuadores que ajudam na flutuação e estabilização dessa alga bentônica. Então aqui é o grupo das chamadas algas pardas, beleza? Também ocorre muito no nosso litoral algas vermelhas, que são as rodófitas. A maioria são multicelulares e marinhas. A parede celular delas, além de celulose, tem outros componentes que eu vou já mostrar para vocês. Detalhe desse grupo, é o único que possui a clorofila do tipo D, beleza? Além disso, tem pigmentos acessórios como a ficoeritrina e a ficocianina. A ficoeritrina é um pigmento vermelho, daí o apelido dessas algas serem chamadas de algas vermelhas. A substância de reserva delas é muito parecida com a das angiospermas, por isso que é chamada de amido das florídeas. Na parede celular encontra-se o agar e a carragenina. O agar ele serve como meio de cultura para cultivar micro-organismos, tem muito valor para os laboratórios de pesquisa. E a carragenina tem a mesma aplicação dos alginatos, entra aí como estabilizadores de colóides, beleza? Então também entra na gelatina, entra no sorvete. É o grupo das algas vermelhas. E um outro dado curioso que o gênero Porphyra representa o grupo de algas vermelhas mais tradicionais no Japão na composição do sushi, que é aquela alga que enrola aquele bolinho lá de arroz com peixe, beleza? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem é do litoral baiano, onde nós temos comunidades que vivem exclusivamente do cultivo de algas vermelhas. Você tem municípios que a fonte principal de renda é o cultivo de algas vermelhas. Daqui eles extraem o agar, a carragenina, vendem para a indústria, entra na composição da merenda das escolas dessa região. Ou seja, tem gente que vive de criar gado, tem gente que vive de criar feijão, milho, e tem gente que vive do cultivo de algas, beleza? É mais um tipo de atividade econômica para quem não conhecia. Bom, nós temos as clorófitas, que também são macroalgas muito ocorrentes no litoral brasileiro, que são as algas verdes. Elas podem ser tanto uni como multicelulares, podem ser tanto marinhas, só que a maioria é de água doce. A parede celular delas é exclusivamente de celulose, são muito parecidas com as plantas, são os dois tipos de clorofila, A e B, são conhecidos como algas verdes, só tem o amido como substância de reserva, podem formar dois tipos de simbioses, são as zooclorelas, que são parecidas com as zooxantelas, também com alguns animais e protozoários, e os líquens, que são associações com fungos, muito citadas na biologia. O lodo ele é formado por um tipo de alga unicelular, alga verde, como por exemplo da espécie Planktonomus, beleza? O lodo é uma colônia de algas verdes. Bom, aqui nós temos, essa aqui é conhecida como alface do mar, muito ocorrente no nosso litoral, beleza? Aqui é uma alga muito conhecida, apesar desse tamanho aqui, ela é unicelular, que é a acetabulária. Aparece muito em questões que envolvem, foi nelas que foram desenvolvidas algumas pesquisas de genética, de citogenética, papel do núcleo, por exemplo, nas atividades celulares, se utilizou muito essa alga que é a acetabulária, tá certo? Então são dois exemplos clássicos aí de algas verdes. Bom, professor, eu vi que carófita e clorófita também eram um grupo só. Até um certo tempo era a mesma coisa.
E aí o gênero cara foi desmembrado e criado aí, desmembrado do clorófito, e criaram um filo para esse, que é o gênero carófito, que representa o grupo de algas mais próximo das plantas, que tem ancestralidade mais próxima com as primeiras plantas, com as briófitas, beleza? Então, são todas multicelulares, todas de água doce. A parede celular delas tem celulose, algumas têm calcário. A clorofila delas é a mesma da planta, A e B. São conhecidas como musgos pétreos, musgos por causa da proximidade evolutiva com as briófitas. Para quem não lembra, musgos são briófitas. E pétreos por causa da parede celular calcária. Guardam a reserva energética na forma de amido. É o grupo, depois nas classificações que consideravam só clorófitas, eram as clorófitas as mais próximas da planta. Hoje são as carófitas. Isso se deve ao talo delas ser mais diferenciado e apresentar estruturas dessas no corpo de plantas, como nós e entre nós. Olha só como é o talo dela, como é mais diferenciado. Tem os nós, onde surgem os ramos, e esses espaços entre os ramos, entre um nó e o outro, nós chamamos de entre nós. Isso é coisa de planta. Isso é nó e entre nó, é parte de caule. Então, pelo fato de ter um talo mais diferenciado, as carófitas representam um grupo de algas mais próximo, de maior proximidade evolutiva com as plantas. Ok, pessoal? Então, vocês viram aí as características dos 4 filos de microalgas e os 4 filos de macroalgas. Tá? Esses representantes que, junto com os protozoários, formam o reino protístico. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!